Sobre um fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Estruturas de Dados. Caros alunos, sejam bem-vindos à aula de hoje. Na aula de hoje nós falaremos sobre listas encadeadas. O professor Ulisses Martins Dias é um homem branco de cabelo preto e ondulado. Ele usa camisa polo verde escura com gola preta e é visto dos ombros para cima em frente a uma parede clara. A tela é dividida entre a apresentação de slides com fundo cinza claro à esquerda e a imagem reduzida do docente à direita, que usa uma caneta virtual vermelha para fazer grifos e marcações nos slides ao longo da aula. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, listas encadeadas. O roteiro que nós vamos seguir na aula de hoje vai ser o seguinte. Primeiramente, nós falaremos o que é uma lista linear, que são listas lineares. Nós temos utilizado esse termo, mas ainda não demos uma definição para ele. Depois nós falaremos sobre listas encadeadas. E depois nós falaremos sobre implementação de pilhas com listas encadeadas e implementação de filas com listas encadeadas. Daí já deve surgir a primeira dúvida para você. Por que nós vamos implementar pilhas e filas agora com listas encadeadas, se na nossa implementação anterior, que foi feita com vetores, a gente já tinha conseguido fazer com que as inserções e as remoções ocorressem em tempo constante? Daí você se pergunta, qual perfeccionismo é esse que vai fazer com que a gente implemente aquelas estruturas utilizando uma nova maneira de organizar os dados na memória? Então, a resposta é que essa nova maneira de organizar dados na memória, ela confere algumas vantagens, traz algumas desvantagens também, mas ela confere aí algumas vantagens. Então, é como se fosse uma nova opção de implementação para a pessoa que quiser utilizar pilhas e filas. Vamos começar com uma definição de listas lineares. O que são listas lineares? São estruturas de dados na qual cada elemento é precedido por um elemento e sucedido por outro elemento, com exceção do primeiro que não tem predecessor e do último que não tem sucessor. Então, nesse caso, nós podemos imaginar que é uma lista. O que é uma lista? É uma sequência em que cada elemento tem, no máximo, um predecessor e, no máximo, um sucessor. Isso gera uma ordem nos elementos que pode até mesmo ser a ordem de inclusão. Por que eu coloquei que pode ser a ordem de inclusão? Porque vai ser a ordem da aula de hoje. Então, a ordem de inclusão vai ser a ordem que os elementos em que a gente vai definir quem é o predecessor e quem é o sucessor de um dado elemento dentro dessa sequência. As estruturas pilha e fila, então, são listas lineares. Por quê? Porque a gente pode imaginar elas, por exemplo, a ordem que a gente insere na pilha, a gente pode imaginar como o topo da pilha ele tem um sucessor, ou o predecessor, dependendo da maneira como você imaginar. E assim por diante, ele não pode ter nenhum elemento dentro de uma pilha, ele pode ter dois predecessores ou dois sucessores. Não, ele tem apenas um predecessor e um sucessor. Pelo menos ele pode ser imaginado dessa forma. Continuando aqui, nós implementamos a pilha e a fila como listas lineares sequenciais. Então, nós já sabemos que o que nós fizemos nas aulas anteriores era uma lista linear. E nós também vamos dizer que era uma lista linear sequencial. Então, um vetor é uma lista linear sequencial. E o que é lista linear sequencial? Em listas lineares sequenciais, a ordem lógica dos elementos, ou seja, aquela ordem vista pelo usuário, aquela ordem que a gente imagina os elementos, é a mesma da ordem física, ou seja, é a mesma da ordem em que os elementos estão realmente na memória. Ou seja, se nós estamos imaginando que dois elementos eles estão lado a lado na nossa ordem lógica, então eles também estão lado a lado na memória. Por quê? Porque eles têm que estar contíguos na memória dentro dessa característica de listas lineares sequenciais. E essa é toda a caracterização de um vetor. Um vetor, então, seria uma lista linear sequencial. Essa organização ela é quem confere acesso em tempo constante a qualquer elemento dado o índice do elemento. Por quê? Porque se a gente tem um vetor,
é como se a gente tivesse um endereço base aqui do vetor. Se eu quero, por exemplo, o índice 4, é apenas uma operação matemática que eu tenho que fazer. Eu sei o tipo dos elementos, por exemplo, inteiros. Então eu sei quanto eu tenho que deslocar para obter o elemento de índice 4 aqui dentro desse vetor, dado que eu sei o tipo. Então eu posso obter o elemento 4, o elemento 0, 1, 2, opa, esse aqui é o elemento 3, me desculpe. Então eu posso obter o quarto elemento, que seria o elemento 3, em tempo constante. O professor escreve a letra V, puxa uma seta para cima e desenha um vetor, representado por um retângulo horizontal dividido em 5 elementos. Ele escreve o número 3 acima do quarto elemento e desenha sinais de chaves acima dos elementos 1, 2 e 3. Novo slide com um esquema de vetores. No topo, o comando buscar 23. Abaixo, um vetor com 13 divisões e elementos que preenchem os índices do 0 ao 8. São eles: 16, 22, 23, 25, 33, 35, 37, 45, 53. Uma seta parte da pergunta "o elemento do meio é 23?" e vai em direção ao índice 4 com o elemento 33. Poder ter acesso aos elementos em tempo constante confere aí algumas vantagens na hora de implementar códigos eficientes. Por exemplo, supondo que eu tenho um vetor ordenado, tá? Esse vetor ordenado aqui, 16, 22, 23, 33, 35, 37, 45, 53. É um vetor que está na ordem do menor para o maior. O acesso em tempo constante é o que permite que eu faça um algoritmo, por exemplo, de busca binária. Por quê? Porque eu posso acessar o elemento que está no meio, que seria esse elemento 33, em tempo constante. Então eu posso acessar ele e verificar, olha, eu estou buscando o elemento 23. Nessa minha busca binária eu quero o 23. Eu posso comparar o 23 direto com o quarto elemento aqui, já que meus elementos vão de 0 a 8 dentro desse vetor. Então eu posso ir lá no 33 e verificar, olha, você é o 23? Aí aqui ele vai dizer para mim, não, sou o 33. Você está buscando o 23. Como você está buscando o 23 e eu sou um array ordenado, eu faço parte de um array ordenado, ignore todo mundo que vem depois de mim. Então eu posso dizer, olha, eu vou ignorar todo mundo que estava depois do 33. Isso aqui é ignorável. E agora eu vou fazer a busca nesses elementos daqui. Abaixo do primeiro vetor a resposta da pergunta "não", então buscar na metade em que ele pode estar. Ao lado da resposta, uma seta para baixo indica a segunda pergunta: "O elemento do meio é 23?" Na sequência, o segundo vetor com os elementos 16, 22, 23 e 25 marcados, respectivamente, nos índices 0 a 3, e vazio a partir do índice 4. Uma seta sai da segunda pergunta e aponta para o índice 1, elemento 22. O professor risca a parte vazia do vetor e indica os 4 elementos do início do vetor. E o que eu faço na busca binária? Eu sigo a mesma estratégia. Eu procuro o elemento do meio, eu consigo acessar ele em tempo constante. Então eu vou lá no 22 e pergunto, olha, você é o 23? Ele vai dizer, não, eu não sou o 23, eu sou o 22. Entretanto, como eu estou em um array ordenado, isso quer dizer que você não precisa mais procurar quem vem antes de mim, porque eles são menores do que eu. Então, ignore todo mundo que vem antes de mim, porque são menores do que eu, e procure agora quem é depois de mim. Como eu já tinha ignorado boa parte, eu sei que eu tenho que procurar nesses dois elementos. E, eventualmente, eu acho o 23. Abaixo do segundo vetor a resposta "não", então buscar na metade em que ele pode estar e assim por diante. Uma seta para baixo parte do elemento 23, índice 2, do segundo vetor, e vai em direção ao elemento 25 no índice 3 e está vazio nos índices anteriores e posteriores. O professor risca as partes vazias antes e depois dos elementos e circula os 2 elementos aparentes. Essa é a ideia da busca binária. Tá? Por que a busca binária funciona em um vetor ordenado? Porque eu consigo acessar qualquer elemento em tempo constante. Vamos pensar agora em vantagens e desvantagens. Tá? Quais são as vantagens? As vantagens são as que eu falei, basicamente o acesso em tempo constante. E as desvantagens? As desvantagens é que nós precisamos alocar
espaço suficiente para todos os elementos de uma só vez. Se fosse um array, um vetor estático, a gente teria que alocar antes da compilação. A gente teria que dizer, olha, o tamanho desse vetor antes de compilar vai ser tamanho 100. Se a gente usasse dinâmico, como a gente tem feito até agora, a gente pode dizer qual vai ser o tamanho do vetor em tempo de execução. Entretanto, a gente pode dizer apenas uma vez. Você diz, você aloca o espaço e daí você não pode mais aumentar e diminuir. Se você quisesse aumentar, você teria o quê? Teria que pegar todo aquele vetor, copiar para uma outra região de memória de tamanho maior e daí você poderia continuar utilizando. Então, caso falte algum espaço, seria então oneroso mover todos os elementos para uma nova posição de memória com mais espaço. Fazer toda essa transferência da memória é onerosa computacionalmente. Então temos essa primeira desvantagem. Às vezes é difícil estimar. Às vezes a gente erra demais. Tipo, olha, eu acabei usando só 10. Quanto você alocou? 10 milhões. Você desperdiçou memória. Ou outro caso, tipo, olha, eu achava que 10 milhões eram suficientes. Quanto você precisou? Precisei de 11. Então, saiu perdendo por conta de ter feito uma estimativa diferente daquilo que você realmente utilizou. E um outro problema das listas lineares sequenciais. Vamos voltar para o exemplo do array ordenado, do vetor ordenado. Tá? No arranjo ordenado, manter a ordem é um pouco onerosa. Por quê? Porque talvez sejam necessários muitos deslocamentos em memória, tá? Só para manter um vetor ordenado. O que isso quer dizer? No slide Deslocamento em memória, novo esquema de vetores. No topo, o comando Inserir 27. Abaixo, um vetor com 13 divisões e elementos que preenchem os índices 0 a 9. São eles 16, 22, 23, 25, 33, 35, 37, 45, 53, 55. Uma seta sai do comando e em direção à divisória dos índices 3 e 4, elementos 25 e 33, respectivamente. Abaixo, uma chave engloba os índices 4 ao 9 com a legenda elementos a deslocar. O que isso quer dizer é o seguinte: supondo que eu quero manter essa sequência ordenada, já tenho 16, 22, 23, 25, 27, 33 e assim por diante, eu quero inserir o 27. Para inserir o 27, eu preciso colocar ele depois do 25 e antes do 33. O que isso quer dizer? Que todos esses elementos que estão aqui, eles terão que ser deslocados uma posição para a direita. O docente circula os elementos englobados pela chave e desenha uma seta em direção ao índice 10. Na sequência do slide, outro comando, remover 22. Abaixo, um vetor semelhante ao primeiro. Uma seta sai do comando e aponta para o índice 1, elemento 22. Abaixo do vetor, uma chave engloba os índices 2 ao 9 com a legenda elementos a deslocar. A seguir, o professor circula o comando desenha um X sobre o elemento 22 e circula os elementos englobados pela chave. Se eu quisesse também, por outro lado, no mesmo vetor original, remover o 22, para manter esse vetor ordenado, ao remover o 22, eu vou ter que pegar todos esses elementos aqui e deslocar uma posição para a esquerda. Então, manter essa estrutura aqui ordenada, ela talvez seja um pouco onerosa. Daí você começa a pensar, se você não for fazer muitas buscas, supondo que você faz muita inserção e muita remoção e quase nada de busca. O que você teria que fazer então? Você teria que criar uma maneira melhor de utilizar a sua memória. Uma maneira de organizar os seus dados que não forçasse você a fazer tantos deslocamentos na hora que você quiser inserir e remover. Então, no final das contas, a gente tem maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Você, como desenvolvedor, é que vai ter que medir os prós e contras de cada uma delas, vantagens e desvantagens, e decidir se para a sua aplicação uma delas é melhor do que a outra. Então vamos dar uma nova opção. Eu já falei sobre as vantagens e desvantagens das listas lineares sequenciais, que era o nosso vetor. Vamos falar das listas encadeadas. O que é uma lista encadeada? É uma lista linear
ou seja, tem essa questão do sucessor e o predecessor, só que a ordem lógica dos elementos não é a mesma da ordem física. Ou seja, você pensa de uma forma, mas na memória está de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque nessa lista encadeada, os elementos estão espalhados na memória, em várias posições de memória, não estão contíguos. O elemento 2, o segundo elemento na sua ordem lógica, não está do lado do elemento 1. Pode estar antes, pode estar depois, pode estar em outro módulo de memória. Tanto faz. Cada elemento, nesse caso, precisa indicar em que endereço de memória está o seu sucessor. Ou melhor, em que endereço de memória o seu sucessor pode ser encontrado de modo a manter a ordem lógica. Ótimo, nossos elementos estão espalhados e agora todo mundo aponta para o seu sucessor. Algo parecido com isso daqui. Novo slide com 2 vetores. O primeiro é nomeado lista sequencial e é representado por um retângulo. Nele há 11 divisões e elementos nos 6 primeiros índices, na ordem 1, 10, 15, 19, 22, 25, 33. O segundo vetor é nomeado lista encadeada e é representado por círculos com os mesmos elementos do vetor anterior e conectados por setas. Elemento 1, seta à direita para baixo. 10, seta à direita para cima. 15, seta à direita para baixo. 19, seta para baixo. 22, seta à direita para baixo. 25, seta à esquerda e para cima. 33, o professor destaca a lista encadeada. Imaginem que isso daqui é a memória e todos os meus elementos estão espalhados na memória. Percebam que isso aqui é uma lista ordenada. Ele indica a lista encadeada e na sequência circula a lista ordenada. Essa lista ordenada, ela é, logicamente, de uma forma lógica, ela é semelhante a essa lista sequencial aqui em cima. Entretanto, imaginem que os elementos estão em todos os lugares da memória. Primeira coisa que nós precisamos entender. Nós precisamos entender é que, dado o índice de um elemento, para acessar quem é o valor que está nesse índice, por exemplo, eu quero o índice 3, eu tenho um índice 3, eu quero obter. Você não vai mais obter diretamente em tempo constante. Você vai ter que iniciar a sua busca no primeiro elemento, depois você vai ter que ir para o segundo elemento, para o terceiro elemento, até chegar aqui no elemento de índice 3, que é o quarto elemento. Na lista encadeada, o docente desenha uma seta que indica o índice 3 com o 19. Depois desenha uma seta que aponta para o elemento 1, outra para o elemento 10 e mais uma para o elemento 15. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que, com essa nova forma de organizar os dados da memória, a gente já não pode mais acessar qualquer elemento em tempo constante. E isso já quer dizer o quê? Que já retira aí uma grande vantagem que tinha nas listas lineares sequenciais. Então, por que eu usaria uma estrutura que tem uma certa desvantagem em relação a listas lineares sequenciais? Porque ela também tem vantagens. Tá? Só para você entender o porquê de eu ter mencionado aquela desvantagem em relação à lista linear sequencial. Percebam uma coisa. Como eu não posso mais acessar qualquer elemento em tempo constante, a busca binária ela deixa de fazer sentido se você estiver implementando em uma lista encadeada. Por quê? Porque para obter o elemento do meio, vamos supor que essa é a ordem lógica, mas a implementação ela é feita, mas a implementação dela é em uma lista encadeada. Para obter esse elemento do meio aqui, você já teve que acessar o primeiro, já teve que acessar o segundo para depois acessar ele. Então, se você já teve que acessar, então era melhor ter feito a busca sequencial. Já acessava e já procurava se era o elemento que você está querendo buscar. Então, a busca binária ela deixa de fazer sentido se você está utilizando uma lista encadeada. O professor desenha um vetor retangular com 7 divisões e uma seta que indica o elemento 3. Ele circula o elemento 3, desenha uma seta que vai em direção ao elemento 1 e outra em direção ao elemento 2. Entretanto, essa nova estrutura ela possui vantagens. O número de elementos ele pode aumentar ou diminuir durante a execução do programa, que era a grande desvantagem das listas sequenciais.
A manutenção da ordem lógica ela não exigirá deslocamento de elementos, outra grande vantagem. Em novo slide, o esquema de lista encadeada. Abaixo, o esquema se repete com o comando remover 15 e um X vermelho sobre o elemento 3, número 15. Uma seta vermelha e curvada para cima sai do elemento 2, número 10, e aponta para o elemento 4, número 19. Por quê? Supondo que eu tenho essa lista aqui, quero remover o elemento número 15. Para remover o 15, basta desalocar a memória e fazer o 10 apontar para o 19. Ninguém vai precisar mudar de lugar. À direita, esquema de lista encadeada se repete com o comando inserir 21. Na parte inferior do esquema, um círculo verde com o elemento 21 e um X vermelho sobre a seta que parte do elemento 19 em direção ao 22. Uma seta vermelha curvada para baixo sai do elemento 19 e aponta para o 21. Outra seta vermelha curvada para cima parte do elemento 21 em direção ao 22. E para remover, por exemplo, para inserir, por exemplo, o elemento 21, você simplesmente coloca ele em qualquer lugar da sua memória, depois pega o elemento 19 e diz, olha, você não vai mais apontar para o 22, você vai apontar para o 21. E o 21 agora vai apontar para o 22. Então ninguém mais precisa se deslocar na memória. Tá? Vamos pensar agora em como nós implementaríamos pilhas com listas encadeadas. Tá? Como pilhas são estruturas lineares, nós podemos implementar, claro, com listas encadeadas. Só temos que lembrar o que é uma pilha, uma estrutura em que o primeiro elemento a entrar tem que ser o último a sair. O último elemento a entrar tem que ser o primeiro a sair. As inserções e remoções elas ocorrem na cabeça, já vimos isso em aulas anteriores, e as inserções e remoções devem ocorrer em tempo constante. Por quê? Porque com vetores a gente já tinha conseguido em tempo constante. Então aqui a gente quer manter o tempo constante. Novo slide com os exemplos de listas sequenciais à esquerda e listas encadeadas correspondentes à direita. O primeiro comando é push 35. Na lista sequencial há um vetor vazio representado por um retângulo com 8 divisões. Abaixo, o número 35, à esquerda de um novo vetor vazio, e um ponteiro representado por uma seta que sai do 35 em direção ao índice 0. No próximo vetor, o 35 está no índice 0. No quarto vetor, o 35 está dentro de um círculo laranja no índice 0. Na lista encadeada, o número 35 está dentro de um círculo vazado. Abaixo, o ponteiro, representado por uma seta curva, vai para a direita em direção ao 35 que está dentro do círculo laranja. Vamos pensar então em como nós implementaríamos. Esse exemplo aqui do meu lado esquerdo é o mesmo exemplo que nós vimos em aulas anteriores. Tá? Então, nós colocamos o elemento 35 numa pilha vazia. Como seria isso numa lista encadeada? Seria simplesmente pegar um ponteiro e apontar para uma região de memória onde tem o elemento 35. Nas listas sequenciais, o próximo comando é push 10. Na lista sequencial, o primeiro vetor tem o número 35 em um círculo laranja no índice 0. No segundo vetor, há o 35 no índice 0 sem o círculo e o número 10 à esquerda do vetor com um ponteiro, representado por uma seta curva que vai em direção ao índice 1. Abaixo, o novo vetor com o 35 em um círculo laranja no índice 0 e o 10 no índice 1. No próximo vetor, o 35 no índice 0 e o 10 em um círculo laranja no índice 1. Na lista encadeada, uma seta em S aponta para o 35 dentro de um círculo laranja. Um ponteiro representado por uma seta vermelha sai da seta em S, faz uma curva para baixo e aponta para o elemento 10 à direita. Abaixo, o esquema se repete e há uma seta vermelha que aponta do 10 para o 35. Na sequência, o 35 está em um círculo laranja. Uma seta vermelha sai do círculo vazado com o 10 à direita em direção ao 35. O ponteiro, representado por uma seta preta, sai da esquerda do 35, faz uma curva para baixo e aponta para o 10. Por último, uma seta em S indica o 10 em um círculo laranja. O ponteiro, representado por uma seta preta, para a direita indica o 35 em um círculo vazado. Na hora de inserir o elemento 10, como nós fazíamos numa lista sequencial, num vetor? Nós simplesmente inseríamos o 10 e depois diríamos, olha, o 10 agora é a cabeça. No último vetor da lista sequencial, ele indica o 10 dentro do círculo laranja no índice 1. Tá, agora o 10 é o topo da pilha. Como nós vamos fazer numa lista encadeada? Da mesma forma, nós vamos alocar o 10 numa região qualquer de memória,
tá? Coloque ele em qualquer lugar. Depois, como nós alocamos ele, nós temos o ponteiro para ele. Indica a seta vermelha e curva. O que nós fazemos? Nós dissemos, olha, 10, agora você vai ter que guardar a posição de memória do elemento 35. Por quê? Porque se eu desempilhar você, eu vou querer que o 35 fique no topo da pilha. Então, nós alocamos ele numa região qualquer de memória e nele nós colocamos um endereço de memória, dizendo onde está o 35. E daí nós não precisamos mais apontar para o 35. Então, eu quebro esse link bem aqui. O professor desenha um X sobre a seta em S no segundo esquema do comando push 10 e desenha outro X à esquerda do 35 no terceiro esquema de mesmo comando. Na sequência, ele indica o ponteiro representado pela seta preta curva, ainda no terceiro esquema. Então, o que é a minha pilha? A minha pilha é um ponteiro para o elemento 10, em algum lugar da memória. Isso aqui é um ponteiro mesmo, ele aponta para uma região de memória. E o elemento 10 tem um ponteiro para o elemento 35. Uma forma melhor de se pensar é dessa forma aqui, eu só mudei eles de lado, só para ficar próximo da minha ordem lógica. O docente destaca o último esquema do comando push 10, no qual o círculo vazado 10 está à esquerda do círculo laranja 35. Novo slide com esquemas de listas sequenciais à esquerda e listas encadeadas à direita. Na lista sequencial, há vetores com 8 divisões. Comando push 35, vetor com o número 35 em um círculo laranja no índice 0. Comando push 10, vetor com o 35 no índice 0 e o 10 em um círculo laranja no índice 1. Comando push 94, 12, 45. O vetor com o 35 no índice 0, 10 no índice 1, 94 no índice 2, 12 no índice 3 e o 45 em um círculo laranja no índice 4. Primeiro comando pop, vetor com o 35 no índice 0, 10 no índice 1, 94 no índice 2 e o 12 em um círculo laranja no índice 3. Segundo comando pop, vetor com o 35 no índice 0, 10 no índice 1 e o 94 em um índice laranja no índice 2. Comando push 32, vetor com o número 35 no índice 0, 10 no índice 1, 94 no índice 2 e o 32 em um círculo laranja no índice 3. E na hora de inserir mais elementos, por exemplo, 94, 12 e 45. No vetor, eu só garantia que eu sabia quem era esse elemento aqui, que basicamente era o length de aulas anteriores. O professor indica os números em círculos laranja nos vetores. Na sequência, ele indica o 45 em laranja no índice 4, o terceiro vetor. Então, se eu quero dar um push, eu coloco depois desse. Se eu quero dar um pop, eu sei que o pop é nele que eu daria um pop. Então, o pop significaria, olha, remove ele e agora a cabeça da pilha era o que estava antes dele. Então, a gente só precisava saber quem era o número, quantos elementos eu tinha na minha pilha. Ele indica o 12 em laranja no primeiro comando pop. À direita, o esquema em lista encadeada, com os elementos em círculos conectados por setas. Comando push 35, ponteiro representado por uma seta em S para a direita em direção ao 35 em um círculo laranja. Comando push 10, ponteiro em S para o 10 em laranja, seta para a esquerda, círculo vazado 35. Comando push 94, 12 e 45, ponteiro em S para o 45 em laranja, seta para a esquerda, 12, seta para a direita, 94, seta para a direita, 10, seta para a direita, 35. Primeiro comando pop, ponteiro em S para o 12 em laranja, seta para a direita, 94, seta para a direita, 10, seta para a direita, 35. Segundo comando pop, ponteiro em S para o 94 em laranja, seta para a direita, 10, seta para a direita, 35. Comando push 32, ponteiro em S para o 32 em laranja, seta para a direita 94, seta para a direita 10, seta para a direita 35. Como funciona aqui a inserção do 94, 12 e 45? Se eu quero inserir o 94, ele vai ficar do lado do 10. Então, eu vou colocar ele em qualquer lugar de memória, 94, e depois eu vou fazer o 94 apontar para o 10. No comando push 10, o docente circula o 10 em laranja, desenha uma seta diagonal para cima e à direita, escreve 94 e desenha outra seta que vai do 94 ao 10. Se agora eu quisesse o 12 ele vai ficar do lado do 94. Eu vou colocar ele em qualquer lugar de memória e ele vai apontar para o 94.
E no final, o 45? 45 é a mesma coisa. Coloco ele em qualquer lugar de memória e faço ele apontar para o 12. Então, esses daqui são a ordem dos apontamentos. Ele destaca o comando push 94 1245 em listas encadeadas. E o que eu guardo realmente? Eu só guardo o ponteiro para o 45. É tudo que eu preciso. O resto são eles que se encadeiam. Por quê? Porque se eu quiser remover um elemento, onde está o elemento que eu quero remover? Ele já está na cabeça aqui da minha pilha, já está no topo. É o 45. Eu consigo achar esse elemento em tempo constante. Para inserir, significa o quê? Coloque em qualquer lugar de memória e aponte para cá. Indica o 45 em laranja. Tempo constante. Para remover, ele já está aqui no topo. Remove ele, então. Tempo constante. Então, quando eu dou um pop, o que simplesmente eu faço? Eu removo ele. Ele já tinha um ponteiro para o próximo. Então, eu só atualizo esse ponteiro para também apontar para o próximo. O professor faz um X sobre o 45 e desenha uma seta vermelha, que representa um ponteiro. Ele sai da seta em S à esquerda do 45 e aponta para o 12 à direita. Na sequência, ele indica o 12 na linha pop abaixo, desenha um X sobre ele e desenha uma seta de ponteiro que sai do ponteiro em S à esquerda e aponta para o 94 à direita. Se eu der um pop de novo, olha, eu já tenho um ponteiro para cá, vou remover ele e eu já tinha um ponteiro dele para outro canto. Então, eu só faço apontar para esse outro canto e assim por diante. E com filas, como é que eu faço com filas? Tenho que primeiro lembrar o que eram as filas. Era uma estrutura em que o primeiro elemento a entrar seria o primeiro a sair. Ou seja, se Pedro enviou um documento antes de Paulo para a impressora, então o documento de Pedro tem que ser impresso antes do documento de Paulo. Inserções e remoções, novamente, têm que ser feitas em tempo constante. Por quê? Porque era o que eu já conseguia com o vetor. Então vamos lá. Desse lado esquerdo aqui, eu tenho o que a gente viu em aulas anteriores. Nesse lado direito é a nossa estrutura de agora. Novo slide com esquemas de listas sequenciais à esquerda e listas encadeadas à direita. Na lista sequencial, os vetores têm 8 divisões. Comando enqueue 35. Vetor com o número 35 em um círculo metade verde e metade laranja no índice 0. Comando enqueue 10. Vetor com o 35 em um círculo verde no índice 0 e o 10 em um círculo laranja no índice 1. Comando enqueue 94 1245. Vetor com 35 em verde no índice 0, 10 no índice 1, 94 no índice 2, 12 no índice 3 e 45 em laranja no índice 4. Primeiro comando, dequeue. Vetor com 10 em verde no índice 1, 94 no índice 2, 12 no índice 3 e 45 em laranja no índice 4. Segundo comando, dequeue. Vetor com 94 em verde no índice 2, 12 no índice 3 e 45 em laranja no índice 4. Segundo comando, enqueue 32. Vetor com 94 em verde no índice 2, 12 no índice 3, 45 no índice 4 e 32 em laranja no índice 5. Na lista encadeada, os elementos em círculos conectados por setas. Comando enqueue 35, ponteiro representado por uma seta em S para a direita em direção ao 35, em um círculo metade verde e metade laranja à direita. Ponteiro em S aponta de volta para o 35. Comando enqueue 10, ponteiro em S para o 35 em verde, seta para a direita 10 em laranja, ponteiro vai de volta ao número 10. Comando enqueue 94 1245, ponteiro em S para o 35 em verde, seta para a direita, círculo vazado 10, seta para a direita, círculo vazado 94, seta para a direita, círculo vazado 12, seta para a direita 45 em ponteiro vai de volta ao número 45. Primeiro comando, dequeue. Ponteiro em S para o 10 em verde, seta para a direita, círculo 94, seta para a direita, círculo 12, seta para a direita, círculo 45 em laranja, ponteiro vai de volta ao número 45. Segundo comando, dequeue. Ponteiro em S para a direita, apontando para o 94 em um círculo verde. Seta para a direita, círculo 10, seta para a direita, círculo 45 em um círculo laranja, ponteiro em S para a esquerda. Comando enqueue 32, ponteiro em S para o 94 em verde, seta para a direita, círculo 10, seta para a direita, círculo 45, seta para a direita,
Círculo 32 em laranja, ponteiro vai de volta ao número 32. Anteriormente, nós tínhamos duas variáveis inteiras que apontavam para o índice da frente e para o índice de trás. Aqui nós vamos substituir essas duas variáveis por dois ponteiros, que vão apontar para a região de memória onde está o elemento da frente e para a região de memória onde está o elemento de trás. Ou seja, no início, elas vão estar apontando para o mesmo lugar. Por quê? Porque só tem um elemento aqui. Ele circula os ponteiros em S para a direita e para a esquerda do comando Enquil 35 da lista de encadeados. Se eu inserir o elemento 10, o ponteiro que estava apontando para frente vai continuar apontando para frente. Só que a gente vai pegar esse elemento, esse ponteiro, e vai dizer, olha, agora você vai apontar para outro elemento. E esse outro elemento vai ser o elemento de trás. E nós vamos precisar de um ponteiro para o elemento de trás. Por quê? Porque se a gente não tiver um ponteiro para o elemento de trás, nós não vamos conseguir fazer com que a inserção seja em tempo constante. Então, nós precisamos de um ponteiro para o de trás para poder fazer a inserção e nós vamos precisar de um ponteiro para o da frente para poder fazer a remoção do elemento. Então, na hora de inserir, o que eu faço? Olha, se eu quero inserir, por exemplo, 94, eu insiro usando o ponteiro que está apontando para o elemento de trás, está apontando para o laranjinha. Então, eu vou pegar, colocar o 94 numa região qualquer de memória. Como eu já estou apontando para cá, eu digo, olha, agora você, que não está apontando para ninguém, vai apontar para o 94. Tá? E esse ponteiro que antes estava apontando para o 10, ele vai apontar agora para cá. Por quê? Porque, eventualmente, eu vou precisar saber quem é que está no final da fila para inserir outros elementos. Em Enquil 35, o docente escreve 94, desenha uma seta que sai do 10 em laranja em direção ao 94. Indica o ponteiro em S, que sai em direção ao 10, e desenha um ponteiro em S que aponta para o 94. A seguir, ele escreve 12 e desenha um ponteiro que vai do 94 ao 12, faz um X no ponteiro para o 94 e desenha um novo ponteiro em direção ao 12. Que é o que ocorreu, por exemplo, quando eu quis inserir o 12. Coloquei o 12 numa região qualquer de memória. Como eu já tenho um ponteiro para o 94, eu acesso ele em tempo constante e digo, olha, aponte para o 12. E daí eu digo, olha, agora o 94 não é mais o fim da fila. Então, esse ponteiro vai deixar de apontar para cá e vai apontar agora para o 12. Na hora de remover, eu uso o ponteiro que estava apontando para frente, que era o ponteiro que estava apontando, por exemplo, para o 35. E eu digo, olha, eu não quero mais você, 35. Então, eu vou apagar o 35 e vou atualizar esse ponteiro aqui. Para onde? Para onde o 35 apontava. Eu consigo obter isso em tempo constante. Em Enquil 94, 12 e 45, o professor destaca o ponteiro em S para a direita e o 35 em verde. Ele desenha um X sobre o 35 e circula o ponteiro. Na sequência, no primeiro comando Enquil, destaca o ponteiro em S para a direita e o 10 em verde, e desenha uma seta que sai do início do ponteiro e chega ao círculo 94. Então, na hora de remover, eu uso esse ponteiro aqui, por exemplo, removi o 10. Significa simplesmente apontar para o 94, que eu já tinha em tempo constante. Para remover, então, eu uso o da frente. Para inserir, eu uso o de trás. E é isso, basicamente, que a gente tem que ter em mente. Nas próximas aulas, nós vamos fazer essas implementações em C++. Só que antes de fazer essas implementações, você precisa entender exatamente como elas funcionam, antes, claro, de inserir a sua primeira linha de código. Então, espero que tenha ficado claro esses conceitos aqui de listas encadeadas. Caso não tenha ficado claro, como eu sempre digo, assista essa aula de novo antes de prosseguir para a próxima aula. Então, nos vemos na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.